torcedor sabe das coisas mesmo? O craque recebeu a bola, matou no peito e chutou de frente para o gol. Oi gente, muito bom dia. Começa agora mais um Arena Alterosa e eu sou o Lucas Girardi. A gente viu aí o Ademilson no último jogo, a partida contra o São Caetano. O Tupi ganhou de 4-0. A torcida pediu, ele entrou, foi lá e fez um gol. Você vai acompanhar nessa edição do Arena essa reportagem especial sobre o Ademilson. E para falar comigo aqui hoje, o Marco Fagundes, ele que é repórter cinematográfico aqui da TV Alterosa e acompanhou esse jogo. Fagundes, bom dia, tudo bem? Bom dia, Lucas. Tranquilo. E para falar com a gente também, a Juliana Duarte, ela que é editora da Tribuna de Minas e acompanha o Tupi, torcedora ferrenha do Tupi, né, Juliana? Bom dia. Bom dia, Lucas. Um prazer estar aqui. Bom dia ao Fagundes, ao pessoal de casa. Então vamos lá. Começando a falar dessa atuação do Tupi, 4-0, o time vem numa crescente, há vários jogos, não perde, ganhou de 4-0 do São Caetano, ganhou de 5-0 do Mojimirim, então o time vem aplicando várias goleadas, já está classificado para a próxima fase da Série C, muito perto do acesso. E o Fagundes, que está aqui com a gente, acompanhou esse jogo, o último jogo contra o São Caetano, esse 4-0 no domingo passado. Fagundes, o pessoal pediu, chamou o Ademilson, como é que foi acompanhar esse jogo lá, ver o pessoal chamando o craque, o ídolo Carijó? Foi legal o jogo, né? E nessa hora, né, o pessoal chamando pelo Ademilson e pedindo, que o cara é um ídolo, né, no Tupi. Aí o pessoal pediu, parecia que ele ia fazer aquele gol mesmo que a torcida queria que ele fizesse. Teve que ter um sentimento ali na hora mesmo. Justamente, com certeza. Ele entrou e fez o gol, né? Isso foi muito legal, foi uma cena muito legal dentro do jogo. Juliana, você que tem acompanhado todos os jogos, né? Vários os jogos. Não é a primeira vez que a torcida pede, o Ademilson entra, vai lá e faz o gol. Tá bem predestinado mesmo o atacante Carijó, né? Com certeza. A torcida está acostumada a ver o Ademilson entrar em campo e resolver. Ele ficou fora por 6 meses por causa de uma lesão. E quando voltou, agora que ele estava em condições de jogo, mas não ainda de fazer 90 minutos de partida, a torcida pede o Ademilson na expectativa de que ele chegue e resolva. Na verdade, a gente não tem tido necessidade de que ele resolva, porque o Ademilson já tem entrado com o jogo resolvido, mas nos 2 últimos jogos a torcida pediu, o Léo Condé atendeu e o Ademilson entrou e marcou para agradecer a torcida e para aumentar o saldo de gols do Tupi, que isso, no fim das contas, faz toda a diferença, né? Mas o Ademilson é veterano já, né? Tá aí se aproximando dos 40. Será que a torcida do Tupi vai continuar ainda tendo o privilégio de ter seu ídolo em campo por mais algumas temporadas? Ou talvez pelo menos na Série B no ano que vem, né? Já que o Tupi está aí na bica de subir, a gente torce para que isso se concretize também, né? O Ademilson é um jogador disciplinado, ele é um jogador que tem muita força física, muita velocidade, muita técnica. Então, apesar da idade, eu acho que ele ainda consegue jogar algum tempinho aí. Óbvio que a gente não vai ver mais 5, 10 anos o Ademilson em campo, mas eu acredito no Ademilson na Série B. Então vamos dar uma olhada na tabela de classificação para ver como que está esse grupo do Tupi. O Tupi está liderando seu grupo na Série C, ultrapassou o Mojimirim nesse último final de semana, já que o Mojimirim empatou contra o Guarani. O Tupi está liderando a chave com 30 pontos, Mojimirim vem em segundo com 28, Madureira com 23, Macaé com 23, Guaratinguetá, o primeiro time fora da zona de classificação com 22, seguido de Juventude, Caxias, os 2 times do Rio Grande do Sul também com 22, o Guarani está com 20 pontos, São Caetano está com 15 pontos, Duque de Caxias já está rebaixado. São Caetano, o Azulão, já esteve aí na Série A, já foi vice-campeão brasileiro, participou de Libertadores, está muito perto de ser rebaixado. É uma coisa surpreendente, no futebol ele dá muitas voltas. Fagundes, você deve lembrar, quando você era mais novo, por exemplo, o Bangu era um time bom, América. O próprio Guarani já foi campeão brasileiro, o único time certeza. do interior que já foi campeão brasileiro. Justamente. Como é que é ver um time desse que está lá na ponta, depois, de repente, começa a ter um declínio? É muito triste, né? Você vê que o investimento que o clube faz, né? E aquela coisa toda de manter, né, um time, de repente começa a cair, né, na tabela. É muito ruim, né? Complicado. Fagundes, gente, flamenguista, e no segundo bloco ele vai falar com a gente sobre o jogo
do Flamengo ontem. Teve mais uma vez lance polêmico. Dessa vez foi bola na mão, mas foi fora da área. O juiz deu pênalti. Mas por enquanto a gente continua aqui falando do Tupi. O Tupi volta a campo nesse domingo. Vamos dar uma olhada nos próximos jogos? Faltam só 2 para terminar essa fase. E o Tupi ele vai jogar no próximo domingo contra o Duque de Caxias aqui em Juiz de Fora. Essa partida, dependendo de uma combinação de resultados, o Tupi talvez já consiga sacramentar o primeiro lugar do grupo. E depois vai enfrentar o Guarani lá em Campinas. O Guarani, como eu falei agora há pouco, o único time de interior que já foi campeão brasileiro. Juliana, esses 2 jogos são times que o Duque de Caxias já está rebaixado e o Guarani está ali, é o único time que ainda pode tirar o São Caetano, mas muito difícil do São Caetano não ser rebaixado. Teoricamente, adversários fracos. Tupi, será que consegue manter, já vem aí com uma sequência incrível, sem ser derrotado? Eu acredito que sim, mas acredito também que a gente vai ver um Tupi um pouco diferente, porque o Léo Condé tem vários jogadores que não estão sendo aproveitados, vai ter desfalques para o próximo jogo, e inclusive eu acho que o próximo é mais fácil ainda, porque a gente vai pegar o Duque de Caxias já rebaixado, então é um time que não tem expectativa nenhuma na competição. Contra o Guarani, a situação é um pouco diferente, ele ainda tem a vitória ou derrota, ou empate dele, pode influenciar a competição, a classificação ainda. Então, o último jogo pode ser que a gente tenha um pouco mais de dificuldade. Mas o Tupi vem numa regularidade muito boa. Os últimos jogos, a gente viu as goleadas, mas a gente viu um time jogando da mesma maneira, com consistência. Então, acho difícil que isso se altere, ainda que o Condé mexa em 1 ou 2 peças nesse time. Fagundes, você que acompanhou esse jogo, viu o Tupi fez esse 4-0 e jogou de uma maneira assim, por música, né? Jogou fácil. A gente vê gols bonitos, jogadas bem trabalhadas. Sua expectativa, esse final de semana você não vai estar lá cobrindo o jogo, mas como é que é a sua expectativa para esse jogo do Tupi contra o Duque de Caxias? Eu acho que o Tupi vai ganhar fácil, porque o Duque de Caxias, né, é o último da chave, não é isso? Então, eu acho que não vai ter muita dificuldade, não. Acho que vai passar muito fácil nesse jogo. E o Tupi vai jogar, então, nesse domingo agora, o Duque de Caxias aqui, depois o Guarani fora. São 2 adversários que estão numa situação um pouco pior que a do Tupi. E a gente vê, como você falou, Juliana, o Duque de Caxias já não tem mais motivação. E, além disso, a gente sabe que muitos desses times, os times pequenos, tirando os times de Série A e Série B, muitas vezes, quando já não tem mais perspectiva numa competição, ocorre um grande desmanche. Será que isso vai influenciar já nessa partida do próximo final de semana, do Duque de Caxias? Será que já pode vir com uma reformulação de elenco que é tão comum nas divisões inferiores? Principalmente sendo a segunda competição do ano, pode ser que os jogadores ainda mantenham o contrato. Eu acredito que isso aconteça mais no primeiro semestre, campeonatos estaduais, porque os jogadores já estão partindo em busca de uma outra oportunidade em outro time e o próprio clube começa a desfazer os contratos para diminuir custo também. Sendo o segundo semestre, nesse momento ainda estão acontecendo as séries A, B, outras competições também, então os jogadores não têm muito para onde ir. Eu acredito que ainda o time venha com o elenco fechado. Mas é um elenco que... Sem motivação. Sem motivação, que eu não acredito que vá conseguir fazer uma grande partida. Pessoal, nós vamos dar uma rápida parada agora no Arena Alterosa, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar da Série A e também passar para vocês a tabela da Copa Alterosa de Futebol Sub-20. É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com a Arena Alterosa para falar da Série A e da Copa Alterosa Sub-20. Mas antes disso, eu tenho um recado para você. Olha só, gente, essa aqui agora é para quem quer ser campeão na hora de comprar seu carro novo. A Fiat Delta escalou condições imbatíveis para você poder comprar seu carro. Tem taxa zero, preço de nota fiscal de fábrica, entrada parcelada e com a primeira parcela só para dezembro, hein? E ainda tem financiamento sem entrada e bônus de até R$6.000. Imbatível, não é mesmo? E dá uma olhada nessa oferta. Novo Palio Attractive 1.0 Flex, 4 portas com direção hidráulica, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas, computador de bordo, airbag duplo e freios ABS, com entrada mais 48 parcelas de R$ 493,15.
Não perca tempo e já vai discando. Dá uma olhada nos números aqui na tela. 3257-2700 ou 3311-6100. Seu Fiat te espera na Fiat Delta, Avenida Brasil e Deusdete Salgado. De uma oferta dessa, a gente vai ver um VT especial, né, uma reportagem especial que a gente fez sobre o Ademilson. Falamos muito sobre o Tupi nesse primeiro bloco, agora a gente vai assistir como o Ademilson participou nesse jogo contra o São Caetano, vitória de 4-0, o Ademilson, o predestinado, entrou e fez um gol. Eu, Marco Fagundes e a Juliana Duarte, nossos convidados de hoje, vamos acompanhar essa reportagem. Veja com a gente. Não foi pouco, o Carijó entrou no segundo tempo com um 2-0 contra o São Caetano, mas a torcida queria mais. Eles gritaram, chamaram muito o nome dele. Léo Condé trocou uma ideia, conversou com o craque e decidiu. Não é que torcedor sabe das coisas mesmo? O craque recebeu a bola, matou no peito e chutou de frente para o gol. Não teve chance de defesa. Precisa falar alguma coisa? Precisar não precisava, mas ele falou. E direto com os torcedores. E eu agradeço o carinho de todos os torcedores que compareceram aqui hoje e espero que no próximo jogo venha em dobro, que a gente vai corresponder à altura. A galera pediu, você entrou e marcou, né? Como é que é para você essa relação com a torcida? Foi muito gratificante, cara. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer é estar fazendo os gols e dando alegria a essa torcida que tanto merece e me apoia. A torcedora confirma, ele é gente boa mesmo. Tem um carinho especial? Ah, com certeza. Porque ele sabe, ele retribui com gols, retribui com o carinho que ele dá pra gente, né? O apoio da torcida na arquibancada é o resultado que eles colocam dentro de campo. A gente vê pela empolgação do torcedor que existe realmente uma grande identificação com o Ademilson. Fagundes, para você, pessoal, hoje em dia não tem tanto isso, né? O jogador muda muito de time, então é difícil conseguir uma grande identificação. Mas o Ademilson conseguiu essa identificação com o Tupi desde que chegou aqui. Muito bacana ver isso com essa integração da torcida com o jogador, né? Com certeza, o Ademilson é um cara que identificou com o Tupi, né? É um grande jogador, né? Jogou no Fluminense, jogou em outros clubes. É um cara assim que identificou muito mesmo com o Galo Carijó. Tá certo. Então agora, gente, vamos falar um pouquinho da Copa Alterosa Sub-20. Nesse final de semana tem jogo decisivo, quartas de final. Vamos ver aqui na tela quais são esses jogos. Para quem quiser, né, tiver interesse, pessoal de casa, tá imperdível. Vamos acompanhar, vamos prestigiar. Sábado, dia 27, o Beirabim e Edcar, aqui em Juiz de Fora. Matias Barbosa e Santana do Deserto, lá em Matias Barbosa. Esses jogos são às 2 da tarde. Às 2 da tarde também, a seleção de Cataguases enfrenta o 15 de novembro de Laranjal, em Cataguases. E o 15 de novembro de Rio Novo vai enfrentar o Ribeiro Junqueira, em Rio Novo, no domingo. Esse jogo que também é às 2 da tarde. E agora nós vamos falar de outra coisa. Vamos mudar o assunto. Continua sendo futebol, mas agora é a Série A. Ontem teve rodada, teve mudança no G4, teve mudança no Z4 e, para variar, lance polêmico de arbitragem. Vamos assistir esses gols para depois a gente falar um pouquinho dessa polêmica que envolveu mais uma vez o Flamengo. Jogando contra o Coritiba, Marcelo Moreno abriu o placar cobrando pênalti. O atacante é o artilheiro do campeonato com 12 gols. Everton Ribeiro ampliou para o Cruzeiro, 2-0. Coxa iniciou uma reação com Martinúcio, mas parou aí, 2-1. O chileno Arangues fez o primeiro da goleada do Inter sobre o Criciúma em Porto Alegre. Alex errou o gol de maneira incrível. Mesmo assim, Sacha garantiu o segundo para o Colorado. Com um lindo chute, D'Alessandro definiu o marcador.
3-0. O Inter está a 8 pontos do Cruzeiro. No Morumbi, Márcio Araújo derrubou o Pato dentro da área. Pênalti. Rogério Ceni foi para a bola e marcou. 1-0 São Paulo. Aí o goleiro do tricolor falhou feio e espalmou essa bola no pé de Everton, que empatou para o Flamengo. 1-1. No lance polêmico do jogo, o juiz marcou pênalti depois desse toque de mão de Samir. Repare que ele estava fora da área. Rogério Ceni bateu e o goleiro Paulo Vitor defendeu. Aos 42 do segundo tempo, Alexandro virou o jogo para o time carioca. Logo na sequência, Luiz Fabiano garantiu o empate. São Paulo 2, Flamengo 2. O Corinthians perdeu mais uma para o Figueirense no campeonato. Desta vez em Florianópolis. Marcão fez o único gol da partida. Com o resultado, o Corinthians perdeu a 4ª colocação para o Grêmio, que ficou no 0-0 com o Fluminense. A Chapecoense atropelou o Atlético Paranaense, 3-0. Bruno Silva, Camilo e Leandro marcaram para o time catarinense, que ocupa a 14ª colocação na tabela. Que jogo, hein? Esse São Paulo e Flamengo, 2 gols depois dos 40 minutos. E o São Paulo teve 2 pênaltis a favor, um no primeiro tempo, o outro no segundo. Fagundes, você como um flamenguista convicto, o que você achou dessa marcação desses 2 pênaltis? O primeiro pênalti, eu acho que o Pato ele se jogou, entendeu? Não foi pênalti. O segundo foi fora da área. Claro, se você olhar o lance, quantas vezes você quiser, você vai ver que foi fora da área. A bola bateu na mão, seria só uma falta Mas mesmo. a justiça, você viu, né? Fora da área, o goleiro, o Paulo Vitor, defendeu o pênalti aí batido pelo... Como é que chama? O Rogério Ceni. Inclusive, o Rogério Ceni, a gente viu nesse gol do Flamengo, foi um golaço, né? Aí o lance do pênalti agora, você estava falando. Pois Tá nitidamente fora da área. Fora da área. Totalmente fora da área. Juliana, frequentemente, praticamente toda rodada, para não dizer toda rodada, lances polêmicos de arbitragem. A arbitragem tá ruim no Brasil ou esses lances é que estão sendo muito difíceis mesmo? Qual que é a sua opinião sobre a arbitragem nesse momento? Eu sempre defendi que o excesso de tecnologia que a gente tem hoje acaba jogando contra a arbitragem, porque eles estão na vitrine. A gente tem hoje 5, 6 câmeras por jogo, então você vê o lance de várias câmeras diferentes. O primeiro pênalti do São Paulo, que ao contrário do Fagundes, eu acho que foi pênalti sim, acho que o Pato foi tocado, mas eu só consegui ver isso na 4ª vez que eu assisti ao lance de uma câmera diferente. Então, se ele não tivesse dado, também não teria sido gritante. Mas, apesar disso, a gente tem visto também, principalmente mais recentemente, a arbitragem piorando muito. A gente vê que o nível do futebol brasileiro não anda grande coisa. Pela Copa do Mundo você viu que o futebol brasileiro foi massacrado. Mas a arbitragem consegue estar pior ainda. E isso em todas as séries do futebol. A, B, C, D. Eu cheguei a escrever há um tempo atrás na tribuna que o pior da Série C não são os campos, é a arbitragem. E na Série A a gente vem vendo a mesma coisa. A gente não vê mais pós-jogo a gente falar de golaço, falar de craque, falar de atuação de goleiro, não vê nada. A atuação da arbitragem é sempre o destaque. Tá certo. Acabou o nosso tempo, o Arena Alterosa fica por aqui. Eu agradeço a companhia do Marco Fagundes, o nosso repórter cinematográfico aqui da TV Alterosa, e também da Juliana Duarte, ela que é editora da Tribuna de Minas. A gente fica por aqui e você vai acompanhar agora o Alterosa em Alerta. Até segunda!